E aí, tudo certo? Bem-vindos ao nosso Explainer. Olha, se você mexe com Java, eu tenho certeza que essa dúvida já passou pela sua cabeça. Afinal, quando eu preciso guardar uma coleção de coisas, qual é a boa? Vou de array ou de ArrayList? Fica tranquilo porque hoje a gente vai matar essa charada de uma vez por todas. Pensa só. Todo projeto que a gente faz, começa com um monte de dados. Pode ser uma lista de usuários, a pontuação de um game, sei lá, os produtos de uma loja. E aí vem aquela pergunta de sempre. Tá, e agora? Como é que eu organizo essa bagunça toda do jeito certo? Pois é, em Java, essa escolha geralmente cai em dois caras. De um lado, a gente tem o array. Pensa nele como, rígido. E do outro lado, o ArrayList, que é o oposto, pura flexibilidade. Guarda bem essas duas palavrinhas, hein? Rígido e flexível. Elas são a chave para entender tudo. Ok, vamos começar pelo, digamos, o veterano da história, o array. Pensa nele como se fosse o alicerce, a base de tudo. É a ferramenta original do Java para agrupar dados, sabe? Ele está lá desde o comecinho e serviu de base para um monte de coisa que a gente usa hoje. Então, se a gente tivesse que dar uma definição de livro, seria essa aí. Uma coleção de itens todos do mesmo tipo, com posições numeradas e, o mais importante de tudo, com um tamanho fixo. Isso é crucial. Se você cria um array para 10 itens, ele vai ter espaço para 10 itens, para sempre. Não cabe nem mais um, nem fica sobrando espaço. É aquilo e pronto. Sabe qual a melhor analogia para uma array? Uma cartela de ovos. É perfeito. Pensa bem, a cartela tem um número fixo de espaço, certo? E se você quer pegar, sei lá, o terceiro ovo, sua mão vai direto ali, no terceiro buraco. O array é exatamente isso. Tamanho fixo e um acesso, rapidíssimo, direto ao ponto. Usar um array é tipo seguir uma receita de bolo, bem certinha. Primeiro, você declara, ou seja, avisa que vai ter um. Depois, vem o passo mais crítico. Você constrói o array e define o tamanho exato dele. E uma vez que você faz isso, já era, não dá para voltar atrás. Daí para frente, para pegar ou mudar alguma coisa, você tem que usar o número da posição, o famoso índice. Tá, mas e se eu não faço a menor ideia de quantos itens eu vou ter na minha lista? E aí? Bom, é exatamente para isso que entra em cena a alternativa mais moderna e flexível, o ArrayList. Ele nasceu para resolver essa rigidez toda do array e trazer aquela flexibilidade que, vamos combinar, a gente precisa bastante no dia a dia. O superpoder do ArrayList já está na cara. Ele é redimensionável. Na prática, isso quer dizer que ele cresce e diminui de tamanho sozinho conforme a sua necessidade. Você só vai jogando coisa dentro ou tirando e ele se vira, sabe? Ele gerencia o próprio tamanho por baixo dos panos sem você ter que se preocupar. Lembra da nossa cartela de ovos? Então, se o array é a cartela, o ArrayList é uma sacola de compras. Pensa bem, a sacola não tem um tamanho fixo? Você vai colocando mais itens e ela estica, se expande. Tirou alguma coisa de dentro, ela dá uma encolhida. Essa é a ideia, pura flexibilidade. E na hora de usar? Aí o processo com o ArrayList é bem mais relaxado. Você simplesmente cria um sem estresse com o tamanho inicial. E para mexer nos dados, você tem um verdadeiro canivete suíço de métodos prontos. Quer adicionar? Manda um .add. Quer tirar? Usa o .remove. Pegar alguma coisa? .get. É muito, mas muito mais prático. Beleza, então. Já conhecemos os nossos dois competidores. Agora chegou a hora da verdade. O confronto final. Vamos colocar o array e o ArrayList lado a lado para a gente ver na prática o que cada um tem de bom e de ruim. Olhando essa tabela, o dilema fica bem claro, né? No fundo, é uma briga entre performance de um lado e conveniência do outro. O array te dá velocidade máxima, acesso direto e ainda por cima te deixa usar tipos primitivos como int, o que economiza uma memória danada. O preço, rigidez total. Tamanho fixo, poucas operações. Já o ArrayList é o oposto. Te dá toda a flexibilidade do universo. Um monte de métodos úteis, mas isso tem um custo. Ele é um pouquinho mais lento e só consegue guardar objetos. E essa diferença de tipos de dados que a gente falou, ela é super importante. Um array consegue guardar um int puro, simples, levinho. Já o ArrayList não,
Como ele só aceita objetos, ele precisa pegar esse int e, digamos, embrulhar ele num objeto integer, que é mais pesado. Esse processo tem até nome, é o autoboxing. É super prático, não vou negar, mas adiciona um custodinho extra, tanto de memória quanto de processamento. Ok, a teoria ficou clara, né? Mas e na prática? Mão na massa, na hora de escrever o código. Qual dos dois você escolhe? Vamos ver umas regrinhas de ouro para te ajudar. Então, quando que você deve pensar em usar um array? Simples, quando a situação for bem definida e não for mudar. Por exemplo, você precisa de uma lista com os meses do ano. São 12 e sempre serão 12. Perfeito para um array. Performance é a coisa mais importante do seu programa? Tipo, num jogo ou num cálculo científico super pesado? Vai de array. E se você precisa economizar cada byte de memória usando tipos primitivos? Adivinhou? Array de novo. Agora, do outro lado, se o cenário é meio caótico, imprevisível, aí o ArrayList brilha. Você não tem ideia de quantos usuários vão se cadastrar no seu site, ou quantos produtos o cliente vai botar no carrinho de compras. A resposta é óbvia: ArrayList. Se para você a facilidade de adicionar, remover, ordenar, buscar, enfim, se essa flexibilidade toda é mais importante do que espremer a última gota de performance, então o ArrayList vai ser o seu melhor amigo, pode ter certeza. No fim das contas, a grande lição é essa aqui. Não existe o melhor. O que existe é a ferramenta certa para o trabalho certo. Saber quando escolher a eficiência bruta de um array ou a conveniência de um ArrayList não é só um detalhezinho técnico, não. É o que separa um código que funciona de um código excelente. E agora a bola está com você. No seu próximo projeto, qual vai ser a sua escolha?